Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Veiga aqui, mais um dia aí de estudos. No vídeo de hoje vou estar resolvendo questões do que consta no edital sobre a Constituição Federal, no seu artigo 5º e artigo 144, tá? Já peço que deixem um like aí, compartilhem, se inscrevam no canal, que vou estar postando bastante conteúdo aí sobre os estudos que eu estou realizando para a Guarda Municipal de Diadema. Acredito que esses estudos também podem servir para outros concursos aí da Guarda, que caiam no seu artigo 5º aí. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui. Constituição Federal, artigo 5º e 144 em questões. Eu realizei uma busca, estou estudando através do estudo reverso, né? O estudo reverso consiste, eu fiz um vídeo falando, ele consiste em você estudar com as questões das provas anteriores, né? Da banca. Mas também pode estudar de outras bancas também, sobre questões de outras bancas também. Isso daí também ajuda a fixar o conteúdo. Eu fiz uma busca sobre o artigo 5º e o 144 das questões que caem na banca Instituto Mais. Foram bem poucas, mas já dá para a gente ter uma noção de como a banca aplica essa matéria, tá? E eu peço também que antes de realizar as questões, de eu realizar aqui, vocês dêem uma pausa no vídeo, tente resolver as questões aí. Quando eu terminar de resolver, despausa o vídeo e assista a correção da questão, tá bom? Então vamos lá. Artigo 5º. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que não são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas na forma da lei. Essa questão aqui está errada. Não são gratuitas. O Estado indenizará o condenado somente quando fixar preso além do tempo fixado na sentença. Essa questão aqui também está errada. Haverá prisão civil por dívida somente no caso de depositário infiel. Essa questão aqui também está errada. E a certa, essa daqui, ó. Em caso de guerra declarada, haverá pena de morte. Então essa questão aqui é a correta. A Banca Instituto Mais, no seu edital, informa que a prova vai ter somente 4 alternativas, tá? Então, você tem 25% de chance de estar acertando essa questão fazendo as etapas de eliminação. Tá bom? Aí agora eu vou explicar o motivo de estar errado a questão. Aqui, ó. Deixei copiar a resposta aqui. Ó, aqui nesse inciso aqui fala que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania. Já a B, o erro dela tá que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, essa parte aqui de somente está errado. A parte aqui de somente aqui está errado. O Estado indenizará o condenado tanto por erro judiciário, também como quem ficar preso além do tempo da sentença. Aqui está falando que não haverá prisão civil por dívida, somente no caso de depositário infiel, também está errado. Aqui não haverá
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, bem como do depositário infiel também, entendeu? Deixa a resposta aqui para você estar copiando. Além e a do depositário infiel. Então, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Vamos para a próxima. Vou deixar a questão aqui, aí vocês pausa e tenta responder, tá? Então, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Dentro da salvaguarda dessa cláusula pétrea, é correto afirmar que ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica. Essa parte aqui está correta. O que está errado nessa questão é daqui para frente, ó. Desde que não avoquem ofensas ao governo brasileiro. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Essa daqui está correta. Essa alternativa aqui é a correta. Então, todos podem reunir-se pacificamente sem arma em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Esse aviso prévio aí pode ser você colocar lá no seu Instagram que você vai estar convocando as pessoas para fazer uma manifestação, como alguns deputados aí fazem lá na Paulista, fazem em outros estados aí. Eles colocam lá no Instagram, colocam nas suas redes sociais, isso daí já é uma forma de aviso, de autoridade, entendeu? Então, é inviolável, é violável. Se você ler rápido, você pode ser que você erre a questão, tá vendo? É violável, isso aqui tá errado, ó, é violável a liberdade de consciência e de crença, devido à laicidade da República Federativa do Brasil. Isso aqui tá errado. Não é livre. A outra questão errada aqui, ó. Não é livre. Já por eliminação você já consegue responder a resposta certa. Consegue saber qual que é as erradas e qual que é a certa. Aqui tá a resposta. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença. Essa parte aqui tá correta. Aqui, ó. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada na lei. Essa daqui já ela mesma já é o que tá lá. Aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e crença. Então, é inviolável. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certo?
Vamos para a questão 3. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é correto afirmar que é permitida a dispensa do emprego sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção. Essa questão aqui já está errada porque ela não faz parte do artigo 5º. Ela não faz parte do artigo 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, correto? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens. Essa questão aqui é a certa. Então, pessoal, conforme vocês forem resolvendo a quantidade máxima de questões que eu conseguir, vocês já vão decorando essas coisas, entendeu? Ó, é livre. A banca ela coloca muita lei seca, né? Então, ela poderia colocar aqui não é livre e colocar o resto da resposta aqui igual tá lá. Mas já ia estar errado porque ia estar escrito não é livre, entendeu? Então tem que se atentar a isso aí. A banca cobra muita lei seca. Ó. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Essa questão aqui é isso mesmo que está na Constituição, mas ela não faz parte do artigo 5º. Então ela está errada. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam. Isso daqui também não faz parte do artigo 5º. Então tá errado. Ela faz parte do artigo 12. E a C faz parte do artigo 13. Então já descarta. Vamos para 4. O artigo 5º da Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre as garantias individuais e coletivas tratadas no referido artigo, analise as proposições abaixo. É livre a manifestação do pensamento, não sendo vedado o anonimato. Então aqui, ó, não sendo vedado o anonimato, já está errado. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Essa daqui está certa. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa daqui também está certa. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Isso daqui também está certo. Então a resposta dessa questão aqui é a C. 2, 3 e 4 apenas. A correção aqui da que está errada aqui, ó. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Só que a banca mudou foi o não aqui, tá vendo? Então, você pode se manifestar aí nas redes sociais, pode ter uma manifestação do pensamento aí que você quiser, mas você não pode ficar anônimo. Então, é vedado o anonimato em qualquer tipo de manifestação de pensamento. Para a quinta. Sobre o poder público, previsto no artigo 5º da Constituição do Município de São Paulo, assinale a alternativa correta. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 60 vereadores eleitos dentre os cidadãos maiores de 21 anos. Essa daqui está errada. O povo exerce o poder pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
pela iniciativa popular em projetos de emenda à lei orgânica e de lei interesse específico do município, da cidade ou de bairros, e pelo plebiscito e pelo referendo. Essa daqui é a resposta certa. O poder municipal criará por leis conselhos compostos de representantes eleitos ou designados, a fim de assegurar. A gente já viu qual que é a certa? Aí depois vocês podem analisar as demais aí e, e eu vou colocar a resposta aqui já, tá? Para o vídeo não ficar tão longo. Ó, no artigo. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos desta lei, e das normas constitucionais pertinentes mediante ao plebiscito, referendo e iniciativa popular. Isso daí é a resposta. Para 6. Suponha que um grupo de agentes públicos municipais decidiu realizar manifestação e interromper vias públicas. Realizar manifestação e interromper vias públicas. No centro de uma cidade com o objetivo de defender o aumento de suas remunerações. A manifestação foi organizada por meio de redes sociais, não contando com a participação de entidades sindicais representativas da categoria profissional. Considerando a situação hipotética e a disciplina constitucional relativa aos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta. A manifestação é irregular. Bom, aqui já está errado. A manifestação não é irregular, pois a sua realização não deve ser precedida de autorização, não. A manifestação pode ser realizada livremente, pois decorre do direito constitucional de reunião, sendo desnecessário, aqui já está errado também, sendo desnecessária a prévia comunicação. Manifestações relativas a direito dos trabalhadores somente pode ser realizado com intermediação, que está errado todinho aqui, ó. A manifestação pode ter como consequência a interrupção de via, desde que o ato seja previamente comunicado à autoridade local. Então a resposta certa é a D. Como vimos lá na questão 3, deixa eu ver aqui. Ó. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Certo? Então, lá em cima já está a resposta dessa questão aí. Para 7. A previsão constitucional de que a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, corresponde a um direito fundamental. Já é a A já. Para estar resolvendo essas questões aqui, vocês também podem abrir aqui a Constituição, dá um Google aqui, escreve Constituição Federal, vem aqui no Planalto. Aqui você vai lá e procura o artigo 5º. Aqui, ó. O artigo 5º, ó. Direitos e garantias fundamentais. Então aqui está o artigo 5º, ele é bem extenso. Bom, todos esses incisos que vocês estão vendo aqui do lado faz parte do artigo 5º. Só que se você for estudar pela lei seca, é muito mais difícil de decorar do que você está resolvendo questões, entendeu? Então,
Aqui é o, aqui é o Planalto, né? A Constituição Federal. É só você dar esse Google aí e procurar o artigo que você quiser aí. Eu já vou deixar aqui no artigo 144, que vai ser as próximas questões que a gente vai resolver. E aí, para ficar mais fácil. Pronto, cheguei no artigo 144. Vamos continuar lá resolvendo as questões do artigo 5º, que ainda não acabou. Questão número 8. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta. Para a garantia do interesse nacional, o indivíduo pode ser privado de liberdade ou de seus bens. Está errado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso daqui é a certa. São admissíveis no processo. São admissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Está errado. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em até 72 horas. Está errado também. Imediatamente. Vou colocar as respostas aqui. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso daqui já é a resposta. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Não falou, né? A Constituição. Deixa eu arrumar aqui. A Constituição Federativa. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 1988, traz em seu artigo 5º os direitos e deveres individuais e coletivos sobre o assunto. Assinale a alternativa correta. Será concedida extradição do estrangeiro por crime político. Isso aqui já está errado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Tá. São violáveis. Isso daqui tá errado. Violáveis à intimidade. Tá errado. É defeso expressão da atividade intelectual. Isso aqui tá errado também. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do procedimento de bens ser nos termos da lei estendidas ao sucessor. Isso aqui tá errado. Então a resposta certa é a B. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
É livre a expressão da atividade intelectual. Então, tá escrito aqui que é defeso. Não, é livre, entendeu? Independentemente, o resto tá tudo correto. Só o que eles mudaram foi o início aqui, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano. Podendo, tá vendo? Que eles colocaram não aqui, ó. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Uma coisinha que você não presta atenção, você já pode errar uma questão, né? Porque aqui é só o que mudou foi o não. Durante uma capacitação em ética e cidadania na administração pública, um servidor mencionou que todos os direitos fundamentais previstos na Constituição são garantidos apenas aos brasileiros natos. Outro participante discordou, afirmou que tais direitos também se estendem a estrangeiros residentes no país, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 dos direitos e garantias fundamentais. É correto afirmar que a Constituição garante que os direitos fundamentais apenas aos brasileiros e estrangeiros naturalizados. Isso aqui está errado. Não, peraí, deixa eu ver. Os direitos e garantias fundamentais são assegurados apenas ao. Aqui não, também está errado. Os direitos e garantias fundamentais se estendem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país sem distinção. Isso aqui, ó. Isso daqui é certo. A Constituição assegura os direitos e garantias fundamentais exclusivamente aos brasileiros naturalizados. Não, tá errado. Apenas os brasileiros natos possuem os direitos e garantias fundamentais. Não, tudo está errado. Então daqui eu não pus a resposta aqui, mas vocês podem olhar lá na Constituição Federal lá, que essa daqui mesmo, ó. Sem distinção de raça, cor, credo, religião. Vamos para 11. Os moradores do bairro A, na cidade de São Paulo, pretendem criar uma associação chamada Associação Amigos do Bairro A, para fins lícitos, sem caráter paramilitar, com o intuito de defender os seus interesses. A criação dessa associação depende da autorização, não. Independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, só podendo ser compulsoriamente dissolvida ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Isso daqui é correto. Depende de autorização, não. Depende de autorização, não. A gente já consegue eliminar. Esses que fala depende de autorização, tá tudo errado. Essa daqui, ó, independe de autorização sendo permitida, ó. Isso daqui tá errado, essa parte. Sendo permitida a interferência estatal. Criação de associações cooperativas, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
Sobre os direitos e os deveres individuais e coletivos. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É isso aí. Isso daqui é a certa. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A propriedade atenderá à sua função social. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. A manifestação do pensamento é livre, sendo permitido o anonimato. Bom, vamos lá, pessoal, continuando aí. Tô tendo problema aí com esse software da Microsoft. A versão gratuita aí, ela tem algum. É tipo, ela tem um limite de tempo, ela para do nada, eu não consigo editar direito. Eu preciso aprender a mexer. Peço desculpa aí, tá? Mas dando continuidade aí no vídeo, estava na questão, na 12ª questão do artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa letra B aqui, os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações, em parte está certo, só que como a lei seca ainda tem continuação, né? Então tá errada por causa disso, tá faltando coisa ali, nos termos dessa Constituição. A propriedade atender à sua função social é fundamental. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Isso aqui eu estava olhando lá na, na lei seca, na Constituição Federal aqui do Planalto, eu não encontrei. Vocês podem estar dando uma olhada aí, mas o que eu achei aqui é: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. A manifestação do pensamento é livre, sendo permitido o anonimato, aqui é sendo vedado o anonimato. Essa daqui foi a última questão do artigo 5º. Agora nós vamos para responder as questões aqui do 144, tá? Artigo 144. Na plataforma que eu utilizo para fazer os meus estudos, eu só encontrei uma questão do Instituto Mais sobre o artigo 144, que foi essa primeira aqui, tá bom? As demais que tem aqui é de outras bancas, mas é importante a gente estudar, independente da banca, a gente estudar para decorar e quando cair lá na prova a gente saber. Porque só o que vai mudar mesmo é a pergunta mesmo, mas a resposta sempre vai ser a mesma, porque não muda a lei, né? Então, a lei muda, mas a que está vigente é a que está lá. Assinale a alternativa correta acerca da finalidade da defesa civil. Então, a gente, como eu falei, vocês vão lá no Google, digita lá no Google lá, Constituição Federal, vou fazer novamente aqui, Constituição Federal, aí vocês clicam nessa daqui do Planalto. Procura o artigo 144. Deixa eu ver aqui onde que tá. 48, 46, 109. Eu já tinha deixado no jeito aqui, mas eu voltei pra tá analisando lá da resposta 12. Então, eu tô colocando de novo aqui no 144. O artigo 144, ele se refere aos órgãos de segurança pública. Tá? Então, vocês deixem ele aberto aí, se vocês quiserem consultar. E vamos responder as questões. Faz do mesmo jeito, pausa, responde e depois vê a correção. Finalidade da defesa civil.
coordenar as medidas permanentes de defesa destinada a prevenir consequências nocivas de eventos desastrosos e a socorrer as populações e as áreas atingidas por esses eventos. Essa daqui é a resposta correta. Organizar o abastecimento alimentar, não tem nada a ver. Coordenar projetos de licenciamento que envolvam impacto, não, também não tem nada a ver. Coordenar atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, não, também não tem nada a ver. Então a resposta certa é a A. Vocês dêem uma lida aí. 1 para 2. Conforme a Constituição Federal, a segurança pública dever estatal e direito fundamental tem como objetivo primordial a preservação da ordem social e a garantia da integridade física e da patrimonial dos cidadãos. No que diz respeito aos órgãos de segurança pública, avaliar se as afirmativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias e ferrovias. Está errado aqui. Ferrovias Federais está errado. Então já marco um E aqui. As polícias civis e militares destinam-se às funções de polícia judiciária e à apuração de infrações penais. Não. Militares não. As polícias penais cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Sim, correto. Então a resposta certa é a B. E, por incrível que pareça, não foi nada programado. A maioria das questões estão caindo na resposta B. Tá? Mas não é nada que eu fiz de pensado não, tá? Instaurou-se um grande debate entre organizações da sociedade civil organizada em relação aos agentes responsáveis pela educação de trânsito, tá? Educação de trânsito no âmbito dos estados, incluindo o ente federativo ao qual deveriam estar vinculados. Ao fim dos debates, concluindo corretamente que, consoante a Constituição da República, a referida atividade deve ser exercida a. Pela Polícia Militar, não. Pela Guarda Municipal, não. Por agentes de trânsito estruturados em carreira, sim. Isso daqui é certo. Então, aqui está a resposta. Compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Para a questão 3. A partir das licitações emanadas da Constituição Federal de 88, sabemos que as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras pertencem legalmente ao Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras pertence legalmente ao Corpo de Bombeiros? Não. Não. Polícia Civil? Não. Polícia Militar? Também não. Polícia Rodoviária Federal? Não. Então a resposta certa é aí. Contra a ordem policial social de bens e serviços em interesse da União públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, é exigida repressão uniforme segundo dispuser a lei, prevenir e reprimir o tráfico ilícito e entorpecente de drogas, afim de contrabando, sem prejuízo fazendário, órgãos públicos, exercer a função de polícia marítima,
Aeroportuária de Fronteiras, Polícia Federal. Com base. Vou passar para cima aqui. Com base nas disposições da Constituição Federal e no entendimento do STF, julgue os itens que se seguem. Que se seguem. A Polícia Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem como atribuição o exercício com exclusividade das funções de Polícia Judiciária da União. Correto? Correto. Com base nas normas constitucionais pertinentes a. Deixa eu explicar o porquê está correto lá. Aqui, ó. Aqui tem. Aqui é o artigo que fala sobre a segurança pública, né? E os órgãos que se encontram no rol de segurança pública, que consta no artigo 144. São seis órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro, Polícias Penais Federal, Estatais e Distrital. São esses seis que se encontram no rol da segurança pública. E abaixo delas, aqui nos seus artigos, eles falam, nos seus parágrafos aqui, eles falam cada instituição, cada órgão, o que eles se destinam a fazer, tá? Então vocês podem estar consultando aí e sabendo. Já como a gente vai prestar o concurso da guarda, ela não consta no rol, que são os seis aqui, né? Seis órgãos aqui que constam no rol do artigo 144, mas ela consta aqui no artigo 144, no seu parágrafo 8º. A gente fala que os municípios poderão constituir as guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Tá? Aí vocês podem estar pesquisando aí o artigo 144. E vamos para a questão 5. Com base nas normas constitucionais pertinentes à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julguem os itens seguintes. As guardas municipais podem realizar ações na área de segurança pública, como policiamento ostensivo, e se submetem à supervisão do Ministério Público, mas não podem executar atividades próprias das polícias de investigação criminais, como a Polícia Civil. Está correto. De acordo com o STF, a Guarda Civil ela não está no rol de segurança pública, mas ela faz parte, tá, das organizações de segurança pública. Então, ela pode. Aqui, ó. No recurso extraordinário, decidiu, em fevereiro de 2025, que as guardas municipais podem atuar na área de segurança pública, realizando policiamento ostensivo e comunitário. A decisão estabeleceu que as guardas são integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, e suas ações devem estar alinhadas à proteção de pessoas, bens e serviços, podendo inclusive realizar prisões em flagrante. No entanto, o STF ressaltou que elas não possuem atribuições para investigar crimes, sendo esta competência exclusiva das polícias de investigação criminal, como as polícias civis. Certo? Então, ela não está no rol, mas ela faz parte aí dos órgãos de segurança pública através do STF aí. Porém, se cair lá nas questões lá, no estatuto lá, você tem que colocar lá que o policiamento, não é nem policiamento, é preventivo, patrulhamento preventivo, entendeu? Considerando, é só vocês olhar lá no vídeo lá que eu fiz do estatuto, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, que vocês vão ver
Isso daqui já é sobre o artigo 144, então pode bagunçar um pouco aí o entendimento, mas é por isso que está sendo feito o estudo separadamente, tá? Então vamos para a questão 6. Considerando o disposto expressamente na Constituição Federal de 88, a segurança pública, dever do Estado de Direito e de responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, exceto. Por isso é bom descansar bem antes da prova para ler as questões com calma, porque se isso aqui passar batida, vai errar a questão. O rol, ele tá os seis órgãos lá, né? Polícia Federal, isso daqui faz parte. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária. Então eles querem o exceto, né? Então isso daqui tá errado, que faz parte. Polícia Civil faz parte. Polícia Militar faz parte. Corpo de Bombeiros Civis não faz parte. Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital faz parte. Então, Corpo de Bombeiros Civis não faz parte. Essa é a resposta certa. A segurança pública, conforme a Constituição, é um dever do Estado de Direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio. Isso daqui tá certo. De acordo com a Constituição Federal, entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Guarda Municipal está prevista expressamente no rol, não, já está errado aqui. Não é órgão de segurança pública, tendo em vista que atua exclusivamente em favor dos bens municipais. Está errado, porque o STF diz que ela é um órgão de segurança pública, só não está incluída no rol. E também não é só em favor dos bens, né? Exclusivamente. Por não estar prevista expressa no rol de órgãos de segurança pública da Constituição, não é órgão de segurança. Está errado. Então a gente já sabe que a resposta certa é a D. Em que pese não esteja prevista expressamente no rol da segurança pública da Constituição, é órgão de segurança pública. Mais uma vez aí falando sobre o entendimento do STF sobre as guardas municipais. Para nós, a segurança pública no Brasil é exercida por diversos órgãos, conforme previsto no artigo 144. Acerca das funções das guardas municipais na segurança pública, assinale a alternativa que reflete corretamente a legislação brasileira. As guardas municipais são responsáveis por exercer o poder de polícia em todas as áreas, incluindo segurança estadual e federal. Tá errado. O principal objetivo das guardas municipais é colaborar na segurança pública por meio da proteção de bens, serviços e instalações, certo? Resposta certa aqui, ó. A atuação das guardas municipais é limitada a áreas de errado. A Constituição Federal não reconhece as guardas municipais como integrantes do sistema de segurança pública. Errado também. Em seu parágrafo 8, poderão constituir guardas municipais. 1 para 10. E última. De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo, atribuindo verdadeiro
para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo de ferrovias federais. Errado. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e preservação da ordem pública, certo? Aos corpos de bombeiros militares, vou colocar aqui um falso aqui, né? Falso. Além das atribuições definidas em lei, incluem a execução das atividades de defesa civil, certo? Então, esse daqui é verdadeiro. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Correto também. Então, a resposta certa é a D, FVB. E ficamos por aqui, tá, com essa resolução aí de questões. Espero que vocês tenham gostado aí, estejam gostando aí dos conteúdos que estão sendo abordados. Peço desculpa mais uma vez pela simplicidade dos vídeos, né? Que eu tô começando agora aí, tô com problema com esse aplicativo que é o gratuito, o modo gratuito, e ele não tem muita funcionalidade. Também tem um tempo para ele corta do nada o vídeo, pausa do nada. Então eu vou estar estudando aí mais. É que agora estou me dedicando 100% a esse concurso aí, né? Mas eu vou procurar um tempo para estar aprendendo como que edita vídeo, essas coisas. Então peço desculpa aí pela qualidade do vídeo, mas vamos focar aí